Algumas quartas-feiras atrás, e nas quartas-feiras nós estamos estudando a carta aos Filipenses, nós não conseguimos deixar a lição gravada no canal do YouTube da igreja, e nem conseguimos a explanar da forma que desejávamos, porque foi logo que as chuvas iniciaram e as quedas de energia não nos permitiram expor o texto da forma que desejávamos aos irmãos. Então nós vamos dar ao culto de hoje um pouquinho de quarta-feira, quando estudamos a carta aos Filipenses. E eu quero estudar com vocês hoje o capítulo 1, versos 12 a 14. Se você pode abrir sua Bíblia nesse texto, faça isso. O Evangelho e nossas aflições. Há muito a nos ensinar nesse texto. Se você puder colocar-se em pé, eu vou apenas reler o verso 12. E depois, com todos ainda em pé, vou orar. Então nós vamos estudar esse texto. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Pai, nós temos Tua Santa Palavra aberta diante dos nossos olhos. Ela é sempre poderosa, ela é sempre viva, ela é sempre pronta a entrar profundamente no nosso coração, discernindo os propósitos e pensamentos que temos. Ó Pai, usa desta verdade, a fim de que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de, qual espada de dois gumes, discernir os pensamentos e propósitos dentro de nós, a fim de que nós vivamos uma vida de confiança em Ti e uma vida que glorifique o Teu nome. É o que nós rogamos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Nós estamos meditando na carta aos Filipenses e nós estamos mostrando aos irmãos aquilo que Paulo nos ensina, que uma vida de paz e alegria pode ser vivida pelo cristão nesse mundo, independente das circunstâncias. E esta porção das Escrituras nos mostra o porquê dessas aflições de acordo com a visão do Evangelho. Então, a vida de paz e alegria que a Bíblia nos promete não é uma vida que não há aflições, ou não é uma vida onde não há dificuldades, mas ao contrário disso, é uma vida que sabe lidar biblicamente com as lutas e dificuldades. Talvez, irmãos, uma das nossas maiores dificuldades seja exatamente lidar com os nossos problemas, com as nossas lutas, com as nossas enfermidades, com as nossas perdas, com os problemas que nós enfrentamos diariamente. Infelizmente, um ramo da teologia, chamada de teologia da prosperidade, ensina, e não é um ensino bíblico, que um salvo em Cristo não pode enfrentar pobreza, que um salvo em Cristo jamais enfrentará enfermidade, que um salvo em Cristo não pode enfrentar tribulações. Ora, não precisamos ir muito longe para mostrar como isso não é verdade. Basta que olhemos para a vida de Jesus Cristo. Isaías diz que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. E o que nós vamos estudar hoje mostra um apóstolo Paulo, um homem que viveu lutas e tribulações inimagináveis na vida. Não é verdade aquilo que tem sido ensinado nesse mundo, que quando você crê em Cristo, a sua vida se torna um pedaço de céu aqui na terra, no sentido que você já não terá mais aborrecimentos, já não terá mais frustrações, já não terá mais nada disso. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que Deus é suficiente para nos dar uma vida de alegria e paz, independente das circunstâncias que nós vivemos. Então Deus, Ele não tira as circunstâncias difíceis da nossa vida, Ele nos coloca acima das circunstâncias difíceis. E por que Ele faz isso? Ele faz isso em Jesus Cristo. Ele faz isso
porque foi isso que Jesus veio fazer nesse mundo, para que sigamos as suas pisadas, diz Pedro. Paulo diz, para que nós completemos os sofrimentos de Cristo. Era preciso Cristo sofrer mais alguma coisa? Não. O que Paulo nos ensina é que as lutas de Cristo redundaram na glória de Deus. Então nós seguimos o seu caminho. As nossas lutas e dificuldades são feitas para redundar na glória e na honra de nosso Salvador. Eu quero olhar para esse texto com os irmãos, entendendo que todos nós estamos nessa condição. Todos nós enfrentamos lutas e dificuldades, tristezas que ficam profundamente marcadas no coração. Há coisas que acontecem na vida que são como cicatrizes, não no rosto, não no corpo, mas na alma. São momentos dificílimos de serem enfrentados, mas graças a Deus que Deus nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E que as lutas e tribulações não nos destroem, elas nos fazem sermos ainda mais fortes. Eu quero começar falando do apóstolo Paulo, e eu vou dividir as coisas do apóstolo Paulo em 3 porções. A primeira, as coisas que estavam acontecendo quando ele escreveu isso. A segunda, as coisas que ainda aconteceriam, mas que ele sabia que aconteceriam. E a terceira, as questões além destas que ele cita. Então eu preciso começar dizendo a vocês que já leram o livro de Atos. O livro de Atos, ele é um resumo daquilo que foi a história apostólica no primeiro século da igreja. Mas ele não conta tudo o que aconteceu. Não é apenas aquilo que está registrado no livro de Atos que aconteceu. Aconteceram muitos mais fatos além destes. Então eu quero que você vá comigo agora a 2 Coríntios capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios capítulo 11. E ali nós temos um relato um pouco mais detalhado de situações que se deram com o apóstolo Paulo. Ele está respondendo aos falsos apóstolos que haviam se levantado em Corinto. Então ele começa dizendo desses homens, são ministros de Cristo. Então Paulo vai apresentar as credenciais do seu ministério. E ele está dizendo, você sabe o que é um ministro de Cristo? Você sabe o que é um apóstolo? Então ele começa a descrever as coisas que lhe aconteceram. E ele começa assim no verso 23. Eu ainda mais, ele diz. Ele começa dizendo, em trabalhos, ou seja, ele começa a citar que a obra que ele realizava, a obra que ele estava envolvida, era uma obra muito mais ampla do que as coisas que aqueles homens estavam fazendo. A gente pensa no apóstolo Paulo e entende que Deus usou aquele homem para praticamente sozinho evangelizar a Ásia e a Europa conhecida naqueles dias. Paulo evangelizou e apresentou Cristo numa região imensa, quando não haviam aviões, quando não haviam carros, quando não haviam trens, quando as viagens, ele vai demonstrar isso, eram viagens perigosas em navios, eram viagens perigosas montado em animais, a pé, andando a pé pelo deserto em outros lugares. Paulo diz, olha, se esses homens imaginam que trabalho, muito mais eu, ele tem realmente razão em dizer isso. Então ele começa a contar o que se sucedeu nesses anos todos, onde ele tem pregado o Evangelho. Ele diz então, em açoites, mais do que eles. Olhe para os versos 24 e 25. Paulo vai ali contar-nos, ele diz, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 5 vezes. Paulo recebeu 39 chicotadas. Os judeus, eles castigavam aqueles que eles assim achavam merecedores com um açoite feito com 4 tiras de couro, onde eram amarradas pequenas porções de ferro na ponta para dar o peso necessário. E eles tinham um limite de 39 açoites. Simplesmente Paulo passou 5 vezes por isso. E se não bastasse as 5 vezes que ele foi açoitado pelos judeus, ele ainda diz que 3 vezes foi açoitado com varas, e aqui ele se refere ao Império Romano.
As chicotadas que os soldados romanos inferiam nos seus condenados não tinham limite de número. O soldado romano chicoteava até o ponto que ele considerava ideal, vamos dizer assim. Ele só não podia matar o condenado, mas ele podia bater à vontade. Eu vou fazer uma colocação aqui para que você imagine. Eu já vi imagens do tempo da escravidão, de escravos que foram chicoteados dessa forma, uma ou duas vezes. Você consegue imaginar como era esse açoitamento? Por exemplo, os judeus, eles faziam o seguinte: 13 vezes o açoite descia sobre o ombro esquerdo, 13 vezes sobre o ombro direito e 13 vezes sobre as costas. Você consegue imaginar como era a pele das costas e dos ombros de Paulo? Você consegue imaginar qual era o resultado ao fim de um açoite? As costas e os ombros estavam em carne viva. Demorava meses para cicatrizar. Paulo passou por isso só 8 vezes. 8 açoitamentos. Ele continua dizendo, em perigos de morte, muitas vezes. Então ele começa a contar como que ele passou por perigos de morte no seu ministério. Uma vez fui apedrejado. Esse fato ocorreu em Listra, e Atos 14:19 diz: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles apedrejaram Paulo, eles só pararam de apedrejá-lo porque eles acharam que ele tinha morrido. Mas ele vai além. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes antes de escrever isso, porque houve ainda um 4º naufrágio citado em Atos 27. Por 4 vezes o apóstolo Paulo esteve em naufrágios de navios. E ele diz: uma noite e um dia passei no abismo. O abismo significa o mar aberto. Quer dizer que numa destas vezes o navio se destruiu, foi destruído pelo mar, e ele passou agarrado a algo que caiu do navio, alguma porção de madeira, alguma coisa que boiasse, e ele passou na voragem do mar, em mar aberto, uma noite e um dia, perdido em meio ao mar. Ele continua dizendo: em viagens houveram muitos perigos. Ele diz: em perigos de rios. Os rios asiáticos daquela região, eles nascem nas montanhas. E você já deve ter visto o fenômeno que nós chamamos aqui de cabeça d'água, ou seja, quando chove em cima da montanha e aquela água desce arrastando tudo. Muitas vezes eles usavam os rios para chegar nas cidades, e muitas vezes acontecia isso, desta água, dessa enxurrada descer, essa tromba d'água descer e apanhá-los em meio aos rios. Ele diz também: em perigos de salteadores. As estradas naquele tempo, elas eram infestadas de bandos de salteadores, e principalmente em Perge e na Panfilha, onde Paulo apresentou o Evangelho, essas regiões eram conhecidas pela violência das tribos que estavam naquelas regiões e que assaltavam os viajantes que passavam pelas estradas. Ele continua dizendo: em perigos da minha nação. Quantas vezes Paulo passou perigos em meio aos judeus? Por exemplo, em Atos 23:12 diz: e quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Você já imaginou isso? Alguém jurar que não vai se alimentar e nem vai beber água enquanto não tiver morto, enquanto não matar você. Era só por isso que Paulo passava. Ele diz: em perigos na cidade. Em Atos 19:29 diz: encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Aqui Paulo enfrenta também lutas em meio aos gentios. Ele diz: em perigos no deserto. Você imagina Paulo viajando por meio das regiões desérticas da Palestina, passando todos os perigos do calor de dia, do frio à noite.
Em perigos no mar, nós temos em Atos revelado aqueles navios ainda rudimentares, rústicos, aonde eles viajavam enfrentando todo tipo de tempestade, conduzidos pelo vento. Não havia navios a vapor, não havia navio a motor, eles simplesmente içavam as velas e iam conforme o vento os conduzia. Paulo diz mais: em perigos entre os falsos irmãos, ele aqui diz de judaizantes que infestavam as igrejas, em trabalhos e fadigas. Além de pregador do Evangelho, Paulo era fazedor de tendas. Possivelmente ele muitas vezes passou o dia de árduo trabalho para que à noite pregasse o Evangelho, ou passou o dia pregando e à noite então, como ele diz, em vigílias muitas vezes. Ele se refere a noites mal dormidas, seja pelo ministério, seja porque ele tinha que trabalhar para o seu próprio sustento. Então ele diz algo: em fome e sede. Você consegue imaginar alguém servindo a Cristo e passando fome e sede? Às vezes a gente tem uma imagem um tanto romântica de que os servos de Deus que estão aí pelos campos pregando vivem uma vida maravilhosa e incrível. Esses dias eu contei para os irmãos que no grupo de pastores que nós temos no WhatsApp, um dos pastores que vive no sertão do Piauí nos contou que a água do poço na casa dele tinha se secado completamente naquela semana. O interior do Nordeste está enfrentando uma grande seca nesse período. E ele simplesmente nos disse: olha, não tem mais água. Um dos irmãos perguntou o que podia ser feito. Ele respondeu: olha, há caminhões-pipa que vão buscar água, mas isso é muito longe, é caro. Então o caminhão vai, busca num açude em algum lugar, vem e despeja aqui, no poço aqui de casa. E alguém perguntou: e quanto custa isso? Ele disse o valor. E os pastores do grupo foram se juntando e cada um doando um tanto. Eu creio que deu para o caminhão completo, e talvez mais do que isso, que ele pôde dividir com outros. Às vezes a gente acha que estão trabalhando lá no campo, está tudo bem. Paulo diz: olha, eu passei fome, eu passei sede. Isso continua sendo a realidade das coisas. Essa é a realidade dos fatos, mas ele vai além daquilo que ele diz. Em jejum, muitas vezes, a gente pode aqui imaginando na nossa mente: olha, Paulo era um homem que jejuava sempre, mas aqui ele não fala apenas de jejuns voluntários. Às vezes jejuns obrigatórios, porque simplesmente não tinha o que comer. E ele vai mais longe: e em frio e nudez. Você lembra quando ele estava preso em Roma, e ele pede para Timóteo trazer a capa? Você consegue imaginar Paulo passando fome, sede, frio e nudez? Pois essa é a realidade crua das coisas. Talvez a vida desse servo de Deus não foi do jeito que você imagina. Talvez a vida dele não foi do jeito que você pensou até hoje. Talvez você pensou que foi tudo um céu de brigadeiro, que foi tudo uma grande glória, que foi tudo incrível. Não, gente, não foi. E essas são as coisas que ele nos escreveu, aquilo que aconteceu com ele. Mas existem mais coisas. Ele também narra as coisas que estavam acontecendo, e para isso a gente precisa ir para 2 Timóteo capítulo 4. Acompanha comigo na sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4. Enquanto Paulo estava preso, aconteceram algumas coisas. O verso 10 diz, 2 Timóteo 4,10: porque Demas me desamparou amando o presente século. Quando Paulo estava preso e vivendo já os últimos tempos da sua vida aqui, ele começou a ser abandonado pelas pessoas que estavam próximas a ele. O verso 11 diz: só Lucas está comigo. O verso 14: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, preso, próximo da morte, e um cidadão ainda se preocupa em complicar a vida dele um pouco mais. Verso 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes
todos me desampararam. Na primeira vez que Paulo compareceu diante da corte, simplesmente não tinha nenhum irmão em Cristo lá. Simplesmente era ele e os juízes. Aquele homem que havia abençoado milhares de pessoas, aquele homem que havia ganhado milhares de almas para Cristo, fundado um número inimaginável de igrejas, não teve simplesmente ninguém para acompanhá-lo, enquanto os homens buscavam a morte dele. Já próximo da morte, Paulo sofre o abandono por aqueles que estavam mais próximos dele. Mas ainda haviam as coisas que Paulo sabia que em breve aconteceriam. E agora você vai comigo ainda no capítulo 4 de 2 Timóteo, ao verso 6. Havia as coisas que aconteceram, haviam as coisas que estavam acontecendo e haviam as coisas que aconteceriam em breve. Quais seriam essas coisas? Ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Literalmente ele diz: eu sei que muito em breve o carrasco vai me chamar para fora da cela, ou ele vai entrar dentro dessa cela, e então estará tudo acabado. Paulo foi decapitado na prisão Mamertina em Roma, e foi assim que terminou a vida de possivelmente o maior servo de Cristo que nós temos conhecimento. Eu quero perguntar algo para você. O que você acha de tudo isso? O que você pensa de tudo isso? Qual é a sua conclusão, sabendo tudo isso? Além de mais, vamos mais longe. Como seria a sua reação se fosse com você e não com ele? Como que você reagiria a tudo que Paulo enfrentou? Como que você reagiria a todas essas questões? Por que eu lhe pergunto isso? Porque a gente precisa pensar muito bem como a gente reage às coisas que nos acontecem. Como que eu e você reagimos às lutas e problemas que enfrentamos. Então nós temos que começar a entender como que Paulo reagiu a tudo isso. E ele diz no verso 12 de Filipenses 1, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do que? O maior proveito do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que tudo isso que aconteceu com ele, sabe quem saiu ganhando? O Evangelho. Ele não pensa jamais em si mesmo. Ele não pensa no seu próprio bem-estar, ele pensa no Evangelho. Ele colocou o seu bem-estar em segundo plano, a fim de que o Evangelho seja anunciado. Então ele diz: tudo isso que me aconteceu contribuiu para maior proveito de mim? Não, para maior proveito do Evangelho de Cristo. E isso concorda com aquilo que ele diz em Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Isso era a única coisa que importava na vida dele. Ele estava preocupado com o quê? Não consigo mesmo. Ele se preocupava com as coisas de Deus. Ele reconhece algo incrível. As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então ele está dizendo o seguinte: se tudo isso não tivesse acontecido, o Evangelho não teria tanto proveito como teve diante de tudo isso que aconteceu. Então ele está olhando para a soma de tudo isso e dizendo: graças a Deus porque tudo isso aconteceu. Porque acontecendo tudo isso, o Evangelho foi proclamado e Cristo foi glorificado ainda muito mais. E é isso que ele vai dizer-nos então. O verso 13 ele completa dizendo: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Paulo não diz aqui que ele ficou conhecido, ele diz que Cristo ficou conhecido, porque as minhas prisões em Cristo. Então eles não estavam dizendo que havia um romano preso, eles estavam dizendo que tinha um apóstolo de Cristo preso. Eles não estavam dizendo que Paulo estava preso, eles estavam dizendo que alguém estava preso por amor de Cristo. E ele aproveitou isso de uma forma incrível. Olha, imagine, a guarda pretoriana
era a elite dos soldados do imperador. Então eles faziam o trabalho de guarda de presos especiais, eles faziam a segurança do imperador, eles faziam aquilo que o imperador mandava, e todos os dias, talvez 2 ou 4 deles vinham para a guarda de Paulo. Em algum tempo eles ficavam acorrentados a Paulo, era essa a forma que eles guardavam. Então guardavam um lugar e eram acorrentados junto com o prisioneiro. Você imagina que oportunidade para pregar o evangelho. Se livre ele pregava o evangelho, agora preso a um outro homem. E adivinha qual era o assunto de Paulo para falar com ele? Passou o tempo e aquela guarda pretoriana toda já conhecia Jesus Cristo. Sabe, lá no céu, possivelmente nós vamos conhecer muitos desses homens da guarda pretoriana que foram gerados por Paulo em meio às algemas, foram gerados por Paulo em meio à sua prisão. E ele muito bem e claramente diz em 2 Timóteo 2,9: por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu continuo pregando a verdade, e Paulo realmente demonstrou isso. A prisão de Paulo abriu as portas para que ele anunciasse o evangelho a pessoas que de outra forma jamais teriam acesso ao evangelho. E ele fez isso de forma eficaz e rápida, porque o texto diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Sabe, num dos piores momentos da vida, ao invés de se lamuriar, ao invés de se amargurar, ao invés de ter autocomiseração, dó de si mesmo, Paulo enxerga uma oportunidade de pregar o evangelho. Isso demonstra muito bem quem é ele. Mas o verso 14 vai além. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouçam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ou seja, aqui ele diz que as coisas que lhe aconteceram geraram nos crentes uma confiança, não nele, Paulo, mas em Cristo. Ou seja, aquilo que aconteceu com ele não fazia com que as pessoas confiassem nele, mas confiassem naquele que o sustentava. Então ele diz que o resultado disso foi tomando ânimo com as minhas prisões, ou seja, as pessoas colocaram a sua confiança em Cristo, a sua confiança naquilo que o que Cristo estava fazendo através de Paulo, e o resultado disso foi, eles ousam falar mais confiadamente e sem temor. As coisas que aconteceram a Paulo por causa da pregação do evangelho simplesmente resultou e mais pregação do evangelho. Se eles queriam destruir o evangelho prendendo Paulo, eles descobriram que a prisão de Paulo só fez que o evangelho crescesse mais e mais, de forma que eles não puderam deter a pregação do evangelho. Agora, todas essas coisas que aconteceram com Paulo, tudo isso que lhe sucedeu, qual era a causa delas? Por que tudo isso aconteceu? Eu creio que nós temos que fazer essa pergunta, porque nós também temos que nos perguntar por que determinadas coisas acontecem conosco. Nós temos que entender por que isso aconteceu com Paulo, para que nós possamos entender também por que determinadas coisas ocorrem conosco. Por que Paulo teve que passar por tantas coisas? E por que muitos de nós, se não todos nós, temos que passar por certas circunstâncias que nós não entendemos por quê? Vá comigo a Atos capítulo 9. Há alguma questão importante ali para observarmos. Quando Paulo está indo a Damasco, ele está indo a Damasco para prender os crentes, para destruir a igreja. Ele tem autorização das autoridades judaicas para fazer isso. Mas só que no meio do caminho ocorre algo incrível. Uma grande luz surge dele, ele cai ao chão. Essa grande luz, ele não sabe identificar o que é isso, mas em determinado momento, ele quer saber o que está acontecendo, e a luz simplesmente diz para ele a razão daquilo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, e isso mudou a vida dele. Quando Paulo caiu e teve cegueira por causa daquela luz, ele foi levado para Damasco.
Então Deus providenciou que um dos seus discípulos, Ananias, fosse ter com Paulo. Quando então Deus disse a Ananias quem era o homem, Ananias responde: Senhor, esse homem anda por aí matando todo mundo. Olha, ele anda prendendo os servos do Senhor. E quando ele saber que eu sou um servo do Senhor, ele vai fazer o mesmo comigo. Então Jesus acalma Ananias dizendo: não é isso que vai acontecer. Você vai lá, você vai impor as mãos sobre ele e fazer com que a sua visão seja restaurada. Então o Senhor demonstra a Ananias qual era a importância disso. Ele diz nos versos 15 e 16: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então o Senhor diz no verso 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É interessante isso. Aqui nós temos a razão de tudo que aconteceu. Tudo isso foi conduzido pelo Senhor. Todos os padecimentos de Paulo tinham em Deus a sua razão. Não era o diabo, não eram seus inimigos, era Deus. A primeira questão é: você entende de onde vêm as suas aflições? Você lembra do grande questionamento de Jó? Ele queria uma audiência com Deus, para mostrar para Deus que tudo aquilo que estava acontecendo era injusto. Ele nem sabia que Deus tinha permitido que Satanás fizesse aquilo. Foi Deus que permitiu. A fonte primária era Deus. Jó apenas depois entendeu isso. A fonte primária dos padecimentos de Paulo também era Deus. Era Deus que o permitia. E a fonte primária dos nossos padecimentos também vem da mão do Senhor. É difícil imaginar que possivelmente os momentos mais difíceis da nossa vida, Deus tem a ver com isso. Ele tem mais a ver com isso do que você imagina. Vai além. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Se antes Paulo infligia sofrimento, a partir dali seria ele que o sofreria. Por quê? Vá comigo agora a 2 Coríntios capítulo 12. Qual era a razão de tudo isso? 2 Coríntios 12, 7 diz, Paulo escrevendo: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Além de tudo que aconteceu, ainda Deus permite algo que vem humilhar profundamente Paulo. E isso é tão duro para ele que o verso 8 diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Não é que Paulo orou 3 vezes e Deus respondeu. O que aconteceu foi o seguinte: Paulo orou pedindo: Senhor, afasta de mim isso. Deus disse não. Paulo orou 2ª vez dizendo: Senhor, por favor, afasta de mim isso. Deus disse não. Paulo orou 3ª vez pedindo que Deus afastasse aquilo dele, e pela 3ª vez Deus disse que não e acrescentou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Irmãos, a razão porque tudo isso aconteceu com Paulo é a mesma razão porque muitas coisas acontecem conosco. Se nós não passássemos por dias difíceis, se nós não passássemos por sofrimentos e lutas, simplesmente nós seríamos insuportáveis. A nossa arrogância, o nosso orgulho chegaria num limite que nós envergonharíamos o nome do nosso Deus. Por que Deus permite tempos difíceis na nossa vida? Porque nós precisamos. Se Ele não fizesse isso, a nossa arrogância chegaria a um nível, a nossa estultícia chegaria a um nível que nós nos destruiríamos. Quando você lembra de Cristo, você lembra do quê? Você lembra de um justo, sem pecado, que veio nesse mundo. E quando a Bíblia narra todos os sofrimentos dele,
quando a Bíblia narra todas as lutas e tribulações dele até a cruz. A cruz foi o clímax de tudo isso. A Bíblia narra que um homem que não merecia sofrer, que um homem que não merecia as coisas que sofreu, que um homem que não fez nada para sofrer aquilo, que um homem humilde e manso, de coração, passou por tudo aquilo, e você chega na carta aos Hebreus e você descobre que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus precisava aprender alguma coisa? Não. Mas quando ele diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, ele diz que a obediência dele não era algo teórico, era em meio às mais difíceis provas. E por que Jesus fez isso? Simplesmente ele pisou nas nossas pisadas. Ele andou no nosso caminho, sem precisar, mas eu e você precisamos. Jamais olhe para as dificuldades, as lutas e as tribulações como um castigo. Deus simplesmente está colocando eu e você no lugar certo. Deus simplesmente está colocando eu e você no tamanho certo. E Deus simplesmente está mostrando para mim e para você qual é o nosso real tamanho. Um dos maiores pecados do nosso coração é imaginar que nós somos mais grandes do que somos. Um dos maiores pecados do nosso coração é imaginar que nós somos mais bons do que somos. Um dos maiores problemas do nosso coração é ficar imaginando que nós merecemos muito mais de Deus, porque nós somos muito melhores que qualquer outro, e que nós realmente estamos sendo injustiçados, porque Deus não está dando para nós aquilo que verdadeiramente nós merecemos, porque nós somos tão bons assim. Porque as lutas e tribulações estão aí para simplesmente nos ensinar que a gente não é do tamanho que a gente imagina que tem. Você pode usar as lutas e tribulações de dois jeitos. Ou você vai se amargurar com tudo isso, e você vai começar a pensar que Deus está castigando a sua vida, e você vai começar a pensar que Deus não te ama, ou você vai, pelas experiências difíceis da vida, começar a entender como é maravilhoso rebaixar-se aos pés de Deus. Lembra de João Batista? Um homem que viveu 30 anos para servir a Deus por 6 meses. Um homem que Jesus disse dele que ninguém dentre os homens foi tão grande como João Batista. E qual foi a grande lição da vida dele? Convém que ele cresça e que eu diminua. As lutas e aflições da minha e da sua vida são simplesmente para incutir no nosso coração humildade, para fazer com que nós nos rebaixemos adiante do nosso Deus, e para fazer que as nossas orações sejam dizendo que nós merecemos tudo isso, e nós merecíamos muito mais, mas Deus, na sua misericórdia, nos poupa. Não vos sobreveio tentação além daquela que possais suportar. Deus sabe até onde a gente suporta. Mas, acima de tudo, Ele quer nos fazer como Jesus Cristo, humildes e mansos de coração. 2 Coríntios 12:9 diz: de boa vontade, pois, Paulo diz, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então ele diz, porque quando estou fraco, então sou forte. Satanás não tem medo de crente orgulhoso. Você já percebeu isso? Satanás não tem medo de crente arrogante. Satanás não tem medo de crente que se considera maior do que os outros, mas o reino das trevas treme diante de crentes ajoelhados e que confessam a sua humildade. O reino das trevas teme diante de crentes que reconhecem o pequeno tamanho que têm, porque eles deixam de agir pelo seu poder, para que o poder de Deus, então, possa agir. Nessa vida a gente perde quem ama. Nessa vida a gente enfrenta enfermidades que não gostaria de enfrentar. Nesta vida nós enfrentamos lutas
depressões, isso é real. Problemas de toda sorte. Para que serve tudo isso? Isso vai servir muito se nas suas orações você se colocar diante de joelhos e reconhecer diante de Deus que você merece tudo isso, mas que tudo isso tem te ensinado o pequeno tamanho que você tem. E você não vai pedir para que Deus tire isso da sua vida. Você vai pedir: Pai, envia mais. Eu tenho conhecido coisas que eu nem imaginava. Eu tenho visto coisas que eu nem imaginava. E no final das contas você conclui aquilo que Jó concluía. Depois de sofrer tudo que sofreu, ele simplesmente diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sim, irmãos, são as aflições que nos fazem entender quem é Deus, porque são as aflições que nos fazem entender quem nós somos. Não se queixe delas, as use para maior proveito do Evangelho, as use para que Jesus Cristo seja glorificado. Não se envergonhe das suas aflições e nem tenha medo delas. É melhor andar em aflições ao lado de Deus do que na arrogância e junto do diabo. É muito melhor andar humilde ao lado de Deus do que orgulhosamente ao lado desse mundo. E então não tenha vergonha das lutas e tribulações. Elas serão uma bênção enorme para mim e para a sua vida, para a vida da igreja e até para a vida daqueles que ainda não conhecem Cristo. E Deus fará uma grande obra através das nossas lutas e aflições. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.